Seja bem-vindo ao Papo Pro, uma produção da TMD, um oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva. A nossa convidada de hoje é advogada por formação há 6 anos e está há 2 anos à frente da Adega Thai. Ela é a esposa do Renan e a mãe da Estela. Seja bem-vinda, Alice Longo. Oi, gente, boa noite. Obrigada por me receber aqui. Obrigada por deixar eu contar a minha parte da história. Muito obrigado. A gente que agradece a tua participação. Seja bem-vinda. Alice, vamos começar conversando a respeito de como foi a ideia da Adega Thai, que te levou a juntar vinho e café e trazer para a Tailândia um empreendimento diferenciado. Então, é muito desafiador, né? É um ramo que às vezes a gente olha e acha que não vai ter público, né? Tanto que quando eu resolvi comprar a ideia da adega era do meu amigo, do Mário. Eu comprei a adega dele e quando eu resolvi abrir o espaço físico, eu queria agregar mais alguma coisa. Que o meu espaço lá era grande só para a adega. E aí, como eu gosto muito de café, eu resolvi montar a cafeteria e a adega. Que às vezes a gente olha e fala assim, mas não tem nada a ver. E se a gente for parar para estudar e para olhar, tem muito a ver, porque o procedimento e as espécies de café são muito parecidos com o vinho também. Tem todo um processo por trás do vinho, do café, tem várias espécies de uva, de grão de café, e aí acaba se casando. É bacana. E tu acabou conseguindo criar um ambiente muito especial, um ambiente muito acolhedor, né? E é isso que eu quero te perguntar, exatamente isso. A ideia desse ambiente, ele é um diferencial? Tu acredita que esse seja o maior diferencial da Adega Thai? Ele que torna a Adega Thai especial? Então, quando eu resolvi construir lá, eu acho que eu passei assim mais de 6 meses só pensando como que eu ia fazer a parte estrutural. E aí eu tive a ajuda de uma arquiteta, porque eu tinha muitas ideias, mas não conseguia colocar no papel, né? E aí eu passei a ideia para ela que eu queria um lugar que a pessoa entrasse e que ela se sentisse em casa, acolhida, com paz. Tanto que as músicas que a gente toca lá também são música mais calma, que é para a pessoa ir lá com uma família, ou só ir lá para relaxar ou para conversar. A minha intenção desde o começo era um lugar assim familiar, que as pessoas conseguissem ir para conversar, ou só para se distrair, só para ficar em paz mesmo. Foi isso que eu tentei trazer. Tanto que tem... não sei se já perceberam quando foram lá na loja. São jogos de cores que trazem assim, representam o vinho, mas também tem a cor verde, que representa mais uma calmaria, né? E essa era a minha intenção quando a gente fez a estrutura da loja. Ótimo, maravilha. E eu acho que você conseguiu trazer bem essa pegada à família, porque é um ambiente extremamente acolhedor. Ficou bonito a parte instagramável ali para bater foto, ficou bem diferenciado. Era isso que você sonhava mesmo, a maneira que ficou depois? Porque primeiro a gente sonha, né? Quando a gente tem um empreendimento, a gente sonha e depois a gente tenta tirar do papel. Quando você conseguiu tirar do papel e finalizou com todo o trabalho, com toda a dedicação, era exatamente o que estava na sua cabeça? Exatamente daquele jeito. Hoje, às vezes, eu sento lá no sofá e fico olhando e falo, meu Deus, eu nem acredito que ficou exatamente do jeito que eu queria, do jeito que eu sempre tinha sonhado. Que legal. A loja hoje é exatamente tudo que eu queria. Parabéns, ficou ficou belíssimo. Agora vamos para a parte do vinho. Me conta aí a respeito, para quem vai entrar, para quem já não entende de vinho, quais são os tipos de vinho? Tem branco, tem marrom, tem azul. Conta aí pra gente um pouquinho. Então, diariamente eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo lá na loja. Ou então o cliente já chega e fala assim, mas eu não gosto de vinho porque eu tomei um vinho em tal lugar e não gostei. Mas o vinho tem um leque muito grande de uvas e de sabores de região. Então, lá na loja, quando o cliente entra, a gente primeiro analisa o gosto do cliente. Não adianta, às vezes, eu indicar um vinho para o cliente que ele não vai beber porque o vinho é mais seco, é mais denso, tem mais taninos. E, como eu falei, é um leque muito grande, né?
A gente tem vinho rosé, branco, tinto e é uma diversidade de uva assim imensa, que eu não vou conseguir nem mencionar aqui para vocês, porque muda também conforme o país. Tipo, tem uva que tem em Portugal que não tem no Brasil, por exemplo. E aí muda muito as uvas, as regiões também, tudo influencia. Mas basicamente o vinho se divide em seco, suave e meio seco, e branco, rosé e tinto. E os espumantes, champanhe e espumante, eles são considerados vinhos? São classificados como vinho também? Sim, o espumante também é um vinho. Uhum. E só o que muda do vinho para o espumante é a gaseificação. Uhum. O espumante ele vai ser acrescentado a gaseificação, e a gente também tem o frisante, também que é um tipo de vinho, que vai um pouco menos de gás do que o espumante. Uhum. Mas eles também têm essa mesma classificação entre branco, tinto, Sim, rosé? Tem branco, tinto. É muito difícil a gente encontrar um espumante tinto, mas tem. Tá. Mas o mais comum que a gente sempre vê, tipo, lá na loja eu não tenho espumante tinto, eu só vou ter branco e rosé, que é o mais comum assim, e é o que o público mais aceita, né? São os mais famosos. Sim. Mencionou também a questão de que cada país produz uma quantidade muito grande de vinho, são muitos rótulos, existem bastantes variedades. Isso. O vinho brasileiro se compara com o vinho internacional? Em que ponto? Como é que a gente consegue comparar o vinho brasileiro, mesmo de melhor qualidade, com os vinhos internacionais? Então é até engraçado falar disso, porque antes da pandemia, o vinho brasileiro não era valorizado. E depois que teve a pandemia, teve uma dificuldade muito grande na exportação, porque a maioria dos vinhos vem de fora. E aqui no Brasil a gente tem uma vinícola que ela está assim bombando, ela já ganhou várias medalhas fora do país, inclusive, que é a Casa Valduga, que é a que eu trabalho lá na loja. E também tem a Casa Perini, também, que ela é excelente. E aí depois que passou a pandemia, que os brasileiros deram mais chance para o nosso vinho aqui do Brasil, porque não tinha como comprar de fora, né? Que eles viram a qualidade que tem aqui. Que às vezes a gente pensa, não, mas é só o argentino que é bom. Não, o Brasil está produzindo vinhos excelentes, que a qualidade assim é disputada, tanto que o melhor espumante do mundo foi eleito da Casa Valduga. Bacana. Que é para vocês verem como o Brasil está bombando, né? Alice, e o que diferencia a questão do sabor? É a uva, é o processo? O que mais dá essa diferença no sabor mesmo? Porque tem gente que acaba gostando de um mais doce, um pouquinho mais amargo. O que vai mudar no sabor é que alguns vinhos que são suaves vai ser acrescentado o açúcar, né? E tem vinhos que passam mais tempo, por exemplo, em barril de carvalho, que deixa ele mais forte, por causa do carvalho. E também varia muito o território onde ele foi plantado. Tipo, tem regiões que produzem uvas que a gente chama de leve, né? Por exemplo, Portugal, a Itália, vem uvas que são mais leves. E aí tem regiões que produzem uvas assim que tu sente que elas são mais forte, mais travosa. Aí essa característica do vinho mais travoso, ele é buscado por ser um pouco mais travoso mesmo. A pessoa já sabe. O cliente já chega lá, já olha no rótulo, porque quando fica muito tempo em barril de carvalho, vem escrito no rótulo. Tem vinho que às vezes passa 18 anos. Aí o cliente vai procurando já, esse aqui é de barril, esse é de reserva, que a gente fala. Que ele já tem esse gosto mais forte. É igual eu falei, a gente tem que identificar o paladar do cliente. Porque tem cliente que gosta de um vinho bem forte e tem cliente que não vai aceitar de jeito nenhum, porque está se adaptando ainda. Essa questão do paladar mesmo, é por isso que às vezes tem gente que pega um receio, porque foi em algum lugar, tomou um vinho com amigos, digamos, que o amigo dele gostava de um vinho muito, muito forte, ou então que tem mais uma pegada um pouquinho
mais travoso, Isso. tá? E depois fala e sai com aquela impressão que vinho, não é legal, é travoso. Eu fui para um estabelecimento, a gente pediu um vinho mais caro e um colega nosso foi e colocou adoçante no vinho porque o vinho estava muito travoso. E foi muito engraçado que o garçom não faça isso. Ele foi lá, abriu o adoçante, colocou dentro do vinho para poder conseguir descer o vinho. Então, o que acontece? Aí depois a pessoa sai falando que, você gosta de vinho, vamos tomar um vinho? Eu não gosto, porque é muito travoso, porque é ruim. Porque exatamente ele não conhece o paladar dele, não é isso? E a questão de adaptação. Eu sempre falo que tem clientes meus que querem vinho seco por causa que não tem o açúcar, né? Eu falo, não, mas começa com suave, depois tu vai pro meio seco, porque aí o paladar acostuma. E quando ele for beber o seco, ele vai gostar. Porque às vezes a pessoa já quer pular direto pro seco, não vai acostumar. Então, assim, para ficar bem claro para quem é leigo que nem eu, tá? O vinho seco não tem adição de açúcar. Ele tem pouquíssima adição de açúcar. E o suave já tem mais adição de açúcar. Eles adicionam açúcar. Tá. Então, a principal diferença entre essas duas modalidades é isso. Isso. Beleza, ficou bem claro, ficou bem didático. Tá? E assim, Alice, aproveitando a gente falou bastante que tu tem muita variedade lá, tu tem uma infinidade de rótulos. Tu tem ideia de quantos rótulos tu tem hoje? Olha, uma vez a gente contou, para fazer até uma brincadeira com os clientes que estavam lá na loja. Na época eu tinha 38 rótulos diferentes. E aí depois disso a gente ainda fechou parceria com outras vinícolas, então eu acredito que hoje eu tenho mais do que 38 rótulos. Tu acha que tem mais de 50 hoje? Por aí, eu acredito que deve estar entre 50 e 60. Nossa, é rótulos. muita coisa, muita coisa. Tu consegue dizer o teu preferido de lá? Eu tenho os meus favoritos. Tá, manda o top 3 aí. O terceiro, olha, é muito difícil, porque... Não precisa colocar em ordem, só dizer 3 assim que tu... Depende muito de como eu tô no dia. Sim. Porque tem dias que eu quero algo mais doce. E aí eu gosto de tomar frisante. Nossa, eu tenho um frisante lá que ele é meu campeão de vendas, que eu acho que seria o meu top 3, que é o da Monte Pascoal. Sim. E ele não é tão doce, ele é meio termo, né? E aí depois dele eu colocaria o vinho, o Alma Negra. Gente, esse vinho é sensacional. Eu também vendo ele muito lá na loja. Eu não sei se é porque eu falo muito dele. Sim. E depois... eu tenho um vinho novo lá, que eu acho que ele é meu top 1, que é o Pata Negra. Até tu mencionou a questão de que pelo fato de tu falar muito do vinho, as pessoas acabam aderindo bastante. Até porque por ser um assunto um pouco mais técnico, e que muita gente não conhece, não tem conhecimento, eles vão levar muito em consideração a tua opinião. Eles levam muito a minha opinião. Então, eu acho que tu deve receber bastante gente perguntando, Alice, me indica alguma coisa. Chego lá, mas qual que tu gosta? Aí eu sempre saio o que eu mais gosto, porque eles vão pela minha opinião, né? Sim, com certeza. E me fala um pouquinho que, assim, vinho é uma bebida que tem a ideia de ser uma bebida cara. O pessoal tem a superstição de ser uma bebida cara. Realmente é uma bebida elitizada, realmente é uma bebida que é mais para quem tem muito dinheiro ou não? Quem é uma bebida que está aberta a todos os públicos? É uma pergunta que eu recebo muito. Às vezes as pessoas têm até medo de entrar na parte da adega e se assustar com os preços. Mas não, gente, olha, eu tenho rótulos hoje lá que custam R$14,50. É uma garrafa de 750 ml, então eu acho um preço muito bom. E eu também tenho rótulo, meu rótulo hoje mais caro lá custa R$1.200. Porque ele passou por todo um processo. O rótulo dele foi personalizado por um artista da Argentina. Ele tem toda uma história por trás, são garrafas limitadas. Existe sim vinhos mais caros. Se eu não estou enganada, o vinho mais caro do mundo custa uns 56 mil. Eu sei que tem um rótulo que ele é o mais caro do mundo, mas assim, tem o de 14,50 também, tem vinho de R$20, de 25, tem vinhos excelentes de R$25. Às vezes o cliente chega lá, mas é muito barato. Eu falei, mas dá uma chance, se tá barato leva só para provar, né? Porque são vinhos bons e baratos. É vinho bom e barato, né? Porque assim, o vinho barato a pessoa associa logo aquele vinho que vem grandão assim.
que dá dor de cabeça, que dá ressaca e tal, e não é o caso, obviamente. Não, Né? mas o segredo do vinho também é quando tá bebendo vinho, tomar uma água junto. Porque aí não dá dor de cabeça. Eu acho que acaba sendo com toda a bebida, né? Toda bebida, se a gente exagera um pouco, pode dar dor de cabeça. Então é sempre certeza. bom estar tomando uma aguinha junto, que Com certeza. é difícil daí dar. E assim, o vinho é uma bebida que ele tem uma boa concentração de álcool também, né? Então, se a pessoa se vacilar um pouquinho, ela acaba passando um pouco do seu ponto de... A pessoa tem que se conhecer, obviamente, né? Mas é uma bebida com bastante concentração de álcool, né? Tem mesmo. Tem cliente que às vezes pede uma taça para tomar lá na loja e aí já fala, não, uma tá bom, que eu já tô toda. E fala pra gente um pouquinho de harmonização. A gente vê na televisão aí o que harmoniza com peixe, o que harmoniza com carne. Tem uma regra padrão aí pra gente não errar quando chegar no lugar e não tá sabendo de nada, falando, vou naquele ali que é o Coringa. Ah, não, sim, tem uma dica assim que é de ouro, que é Coringa, que eu acho que todo mundo devia anotar, é super simples. Peixe, fruto do mar, sushi não deve ser tomado com vinho tinto. Dá uma diferença imensa quando tu toma um vinho tinto com frutos do mar. Frutos do mar tem que ser consumido com vinho rosé ou branco. Vinho tinto é mais assim para carne, para alguns tipos de queijo, principalmente para carne bovina, né? Carne vermelha. Frango também não é muito recomendado, dependendo da uva, não é ideal que seria um vinho tinto, é melhor o rosé e o branco. Ótimo. Já fica a dica, fica o ensinamento aqui para nós. Não tem erro, se for comer o frutos do mar, rosé ou branco. Ótimo. Também vai muito do gosto, né, da pessoa, mas tem o que combina mais e o que combina menos. Isso, né? mas é incrível, gente, é incrível. Quando tu vai comer e se tu estiver bebendo um tinto e tu tá comendo tipo um camarão, tu sente diferença tanto no vinho como no camarão. Então isso influencia muito. Sim. Alice, os vinhos eles são muito associados a ocasiões especiais, como aniversário de casamento, alguma coisa do tipo bem mais formal e bem mais exclusiva. O vinho ele pode ser consumido sempre, diariamente, com mais frequência, ou ele é mais bem apreciado se ele for apreciado somente em ocasiões especiais? Então, eu nunca tive um feedback negativo de algum médico. Só alguns médicos recomendam que quem tem diabetes não beba vinho suave. Por isso que às vezes teu amigo colocou adoçante, Paulinho. Por causa do açúcar, né, que é colocado. Quem tem diabetes tem essa restrição do açúcar. Mas eu tenho alguns clientes que são diabéticos e eles, pelo menos eles afirmaram pra mim que o médico liberou uma taça de vinho seco todo dia. Espero que seja verdade, se eles estiverem assistindo. Então, até onde eu sei, não tem nenhuma restrição. Claro que tudo em excesso faz mal, né? Eu acredito, assim, realmente que uma tacinha de vinho seco, principalmente, não vai fazer mal. E eu também vi recentemente que tem alguns estudos que afirmam que o vinho tinto, ele faz bem para o coração, se não for consumido em excesso, né? Então, eu acho que se algum médico estiver assistindo... Por favor, se algum médico estiver assistindo aqui, comenta aqui embaixo, tá? Que a gente vai colocar, vai fixar o comentário aqui em cima. Se tiver, né, alguma restrição, que corrija a gente. Nos elucide sobre o assunto, por favor. Tá? E tem algum erro comum em beber vinho? É erro comum que eu falo assim, a respeito de taça, a respeito de como consumir de maneira que vá alterar o sabor? Olha, o ideal é que fosse uma taça daquelas gordinha assim, não sei se vocês entendem. Pra gente poder mexer ele, pra ele liberar os aromas e tal, pra ficar mais saboroso. Que o ideal é a gente servir e dar uma mexidinha no vinho. Não que esteja errado, né? Tipo, se fosse colocar aqui, não ia ficar ideal, nem elegante, e também ia ficar ruim de balançar, né? Mas o ideal seria mesmo se fosse naquelas taças mais... maiores. Gordinhas. Como a gente vê na TV, aquele pessoal fazendo assim, Isso. cheirando, experimentando, e bochechando e tal. Aquilo ali serve para alguma coisa de fato? Não, a gente consegue apreciar melhor o sabor. Aquela balançada aqui, aí o cara cheira. Vai aí... liberar, né, os aromas, aí tu toma, aí tu joga um pouquinho ali na boca, que é pra tua língua também sentir o sabor, né?
Até porque se o vinho for de 52 mil reais, ele tem que passar meia hora na boca para soltar todos os sabores. Tu tem que tirar muito, cheirar muito. Cheira que é para valer a pena. Tem que Cada minuto, né? Tem que ser tem que importante. valer muito a pena aquilo ali, porque, nossa senhora, o cara pagar 52 mil num vinho, ele tem que valer muito a pena mesmo, né? E então vamos falar agora um pouquinho especificamente da Adega Thai, né? Voltando um pouquinho para o assunto da Adega Thai, tá? Como tu bem falou no começo, tu quis criar um ambiente aconchegante, um ambiente que trouxesse uma experiência para o cliente. É sobre essa experiência que eu quero ouvir de ti agora. A experiência que tu acha que o teu cliente tem hoje é aquela que tu planejou para ele? Olha, eu me cobro muito. A minha sócia acho que até sabe que eu me cobro muito. Pra mim nunca tá bom. Pra mim sempre podia estar melhor e eu acho que às vezes eu até acabo me sobrecarregando por causa disso. Mas assim, na medida do possível eu acho que a gente está atendendo sim as expectativas. A gente trabalha com produtos de qualidade. O nosso café é muito bom, a gente já recebeu vários elogios. Os nossos vinhos também não deixam a desejar. Eu tenho vinhos para todos os públicos. E eu acho que a gente está caminhando no sentido certo. Eu acho que tá funcionando. Que bom. Conta pra gente uma curiosidade de algum rótulo de vinho. Então, Maurício, todas as vinícolas ou tem uma história no nome da vinícola, ou tem uma história da família, ou tem uma história do rótulo. E eu tenho rótulos lá que eu acho que assim, todo mundo praticamente que sobe ali na adega me pergunta, que é o Judas. Que teve muita gente às vezes que não levou o vinho por causa do nome. E aí eu fiz um vídeo recentemente explicando o porquê do Judas, porque tem muita gente que relaciona a religião. Mas não foi bem isso que eles quiseram colocar quando colocaram o nome Judas. É só porque foi uma traição na família, que o vinho não era para ser comercializado, o Judas. E aí um dos filhos começou a vender escondido do pai para os amigos e tal. E aí o vinho era muito bom, aí estourou e eles quiseram começar a comprar. E aí ele teve que contar pro pai dele, né? Porque estava assumindo os vinhos, que era só da família. Sim. E aí por isso o pai dele colocou o nome do vinho de Judas. Mas só foi por causa dessa traição que teve e tal. E a gente também tem o vinho Alma Negra, que todo mundo, mas por que Alma Negra? Ainda mais que o rótulo dele é todo escuro, só tem uma carinha lá de máscara. E aí o Alma Negra também é interessante porque eles nunca quiseram revelar as uvas que são feitas, que é um mistério, por isso que o nome é Alma Negra, que gera todo um mistério por trás do rótulo. E tem vários, tipo igual o Casileiro Del Diablo, que eu acho que é um vinho bem que todo mundo conhece. Chileno. Ele tem esse nome por causa que foi uma historinha que o dono da vinícola inventou para os funcionários, porque também estava tendo algum problema com o vinho, estava sumindo e tal, aí ele disse que tinha um demônio no depósito de vinhos, e aí tem toda uma história por trás de todas as vinícolas. Praticamente todas, assim, tem uma história do rótulo, ou tem uma história da família, ou eles criam um vinho em homenagem a alguém. Isso é muito comum na Casa Valduga, que é o brasileiro. Ele sempre faz, assim, vinhos em homenagem à mulher, ao pai dele, e assim vai. A maioria dos rótulos tem uma história por trás. Até tu levantou aqui a questão de vinhos com nomes engraçados, nomes diferentes, e é muito comum isso, especialmente em vinhos que vêm de fora, né? Vinho português adora ter um nome esquisito, pois né? Eu não sei por que eles fazem isso, é uns nomes assim, aí o cliente às vezes chega, ei, mas por que esse vinho se chama alecrim? Como é que eu até eu explicar que o vinho não tem alecrim, é só o nome. É porque o pessoal de fora tem muito isso mesmo. Sim. O alecrim, por exemplo, é português. Vinho em português é o que a gente mais vê, esses nomes estranhos, esses nomes esquisitos, assim, a até gente- engraçados, né? A gente vê uns bem engraçados aí na internet também, né? Tu levantou a questão sobre o Alma Negra, que eles não divulgam quais são as uvas e tal. Existe algum tipo de regulamentação, tu conhece algum tipo de regulamentação, ou aqui no Brasil ou internacional, sobre esse tipo de questão? Porque, assim,
Pode ser que tenha algum ingrediente que a pessoa seja alérgica, alguma coisa assim, né? Existe algum tipo de regulamentação em relação a rótulos? Eles só não revelam o nome da uva. Tipo, eles colocam lá que é um blend. Mas não dizem, por exemplo, se foi usado Malbec ou se foi usada Merlot. Sim. Aí eu acho que não tem problema para eles por causa disso. Que Sim. eles não escondem o ingrediente, só escondem o tipo de uva que foi usado para fazer. Tá, mas sabe me dizer se existe aqui algum tipo de... tem que dizer Olha, quando tem glúten, tem que dizer quando tem açúcar adicionado, esse tipo de coisa, porque isso é comum em outros tipos de produtos, né? Mas como é um produto que tem muitos importados também, cada país deve ter a sua regulamentação, né? Eu não sei te dizer sobre tipo glúten, essas coisas. Eu sei que eles têm uma regrinha de colocar seco, suave e meio seco. Sim. E só que aí varia também de país para país. Tipo, lá em Portugal, o meio seco deles é o nosso seco. Aí eu sei que a única regulamentação que eu tenho conhecimento é essa, que eles classificam o tipo, né, de meio seco, suave e seco. Ótimo. Agora, não, até onde eu sei, não sei nada sobre Tá. Ou não saiu nenhuma regra, né? Sim. Eu acho que é mais por conta do que cada país tem sua regulamentação, como o Brasil tem a Anvisa aí que regulamenta o que tu precisa ter no rótulo. Alguns países eles não precisam de todas as informações como tem no país. Então, quando tu importa, algumas importadoras eles colocam até por fora, mas eu acho que não deve ter uma via de regra aí Eu acho de que colocar. não tem nada muito rígido, não. Em algumas indústrias, a indústria automotiva ela tem regras de importação, regras de nacionalização, né? Para tu importar um carro, tu precisa nacionalizar esse carro. Tu precisa chegar aqui e ter algumas configurações específicas. Eu acredito que não seja a mesma coisa com a indústria de vinhos, né? Eu também acho que é bem mais tranquilo. Ótimo, maravilha. E a gente voltando a falar um pouco da Adegatai, tu mencionou a questão dos cafés, né? De ter a mistura de um ambiente onde tu tens adega, venda vinho e tal, e também trazer cafés diferentes. Tu falou que a ideia surgiu do fato de tu gostar bastante de café. O que tu já conseguiu trazer de novidade, de coisas que a gente ainda não tinha no mercado e que hoje as pessoas encontram na Adegatai em relação a café? Então, eu não comercializo o grão do café. O grão que a gente tem lá na loja é exclusivo do nosso uso. Até porque foi um pedido do meu distribuidor que eu não fornecesse o grão. Que se eu quisesse fornecer, ele ia me dar moído já. Então, eu até forneço às vezes, mas o grão já processado, né? Moidinho, igual de supermercado. Aí, o grão especial, o grãozinho de café mesmo, que não é aquele muito torrado, que meu grãozinho é aquele selecionado à mão. Só vai encontrar lá na loja. Não tem outro lugar para vender. Já vi em alguns lugares vendendo outros tipos de grão, que são grãos mais torrados, que não vai para a seleção do grão de cafeteria, que é um grão mais gourmetizado, muito mais gourmetizado. Sim. E aí tu serve lá o expresso, o cappuccino, o mocatino. Aí eu tenho cappuccino, todos são feitos com café em grão, né? Cappuccino, café expresso, café moca, tudo feito com café em grão. Maravilha. E eu também tenho cafezinho coado. É um clássico, é um clássico do brasileiro. Clássico, eu também tenho. A gente tenta sempre abranger lá todos os públicos. Mas eu não gosto de café. A gente tem chocolate quente. Mas eu não gosto de chocolate. A gente tem suco, a gente tem drink sem álcool. A gente procura também um leque muito grande da parte alimentícia. A gente tem doces, a gente tem produtos sem glúten, sem lactose. A gente é muito amplo ali para ninguém entrar ali dentro da loja e falar assim, mas eu não vou consumir nada que tem aqui porque eu não gosto de nada, eu não posso nada. Porque a gente sempre tenta abranger todos os públicos. Maravilha. Eu acho que um diferencial muito legal da Adegatai, Alice, é a questão de eu poder buscar algo diferente que não tinha em Tailândia. Então, assim, a gente falou a respeito de vinho. Vinho, ele tem muitas variedades de uvas. Então, eu quero experimentar um Merlot, eu quero experimentar um vinho diferente. Eu tenho vinhos que eu posso experimentar para conhecer. Mesma coisa como comentou o café. O café tem
mais forte, tem mais fraco, e aí a pessoa pode ter que tem essa curiosidade que não tinha em Tailândia, queria buscar alguma coisa fora, e você trouxe para a Tailândia algo literalmente diferente, na minha opinião, porque tem lá, eu posso degustar, acho que a palavra mais correta é degustar sabores diferentes, tanto de vinhos, quanto de café, como de outros produtos, como eu estou falando, com glúten, sem glúten, para eu poder dizer qual é o meu paladar, que eu gosto mais, que quanto mais vinhos eu experimentar, eu vou poder dizer qual eu acabo gostando mais, qual se adequa melhor ao meu paladar, um mais doce, um meio seco, ou que hoje o pessoal tem a crendice de dizer que quem conhece vinho é quem bebe o seco, mas é muito mais relacionado à questão do paladar. Então, assim, eu acho que o principal ponto da Adega Thai é exatamente a degustação. Tu tem essa procura por pessoas que vão degustar vinho, degustar o café, ver a diferença de um café coado para um café que tem mais encorpado, igual como é a questão do vinho? Olha, eu já percebi que as pessoas às vezes vão lá muito pela curiosidade. Querendo ou não, lá a gente proporciona experiências. É a experiência nova do vinho, porque a gente trabalha com produto assim que é novo no mercado. As pessoas não têm muito costume ainda de beber vinho e não tinham costume de beber café gourmetizado. Sempre compraram o cafezinho normal de supermercado. E eu acho que elas vão muito lá para procurar isso, experiências novas. É uma experiência que antes a gente só tinha se tu fosse na capital. E tem muita gente aqui que não tem acesso de ir na capital para tomar um café, para conhecer um vinho diferente. E eu também vejo o feedback dos clientes que eles falam assim, poxa, eu já tinha muita vontade de começar a beber vinhos e experimentar rótulos diferentes, mas aqui não tinha. E eu acho que a gente traz muito mais a experiência. Perfeito. E outro ponto aqui, Alice, que eu já percebi bastante em relação à adega, é que vocês atingem também o público de presentes. Sim. Né? As pessoas compram vinho para dar presentes, ou seja, para colaborador em final de ano, seja para aniversário, para amigos, para parentes e tal. Esse foi um mercado em que tu já estava pensando nele ou foi um mercado que te achou? Não, eu pensava porque eu gosto de coisa prática. Eu fico me imaginando como a cliente, né? Eu estou muito ocupada, eu quero só ligar para um lugar e a pessoa se virar lá e entregar meu presente. E é isso que a gente tenta fazer lá na loja, que a pessoa está com pressa, a gente já tem cestas prontas, a gente tem opções de cestas de café da manhã pronta. Tanto que essa semana a gente entregou a semana inteira a cesta de café da manhã, amanhã a gente tem outra cesta de café da manhã para entregar. Porque que nem eu te falei, mesmo se a pessoa, a pessoa que vai receber o presente não bebe, mas a gente tem a opção da cafeteria, tem a cesta de café da manhã, a cesta de café da tarde. Ou então, eu só quero um presente rapidinho e eu acho que a pessoa bebe. E como a gente mora numa cidade pequena, às vezes a pessoa me fala quem é, eu já monto lá do jeito que eu acho também que a pessoa vai gostar, só para a pessoa chegar, pegar o presente e ir. Que eu acho que eu tento proporcionar para a pessoa a facilidade. Que é muito ruim, às vezes a gente não tem tempo e a gente queria dar alguma coisa. E aí, até tu ir numa loja, pensar o que vai dar. E eu acho que ali não tem erro. Se a pessoa gosta de vinho, ela vai gostar de qualquer vinho que tem lá. E se a pessoa não bebe, a gente vai arrumar uma solução. A gente dá um suco, a gente dá um vinho sem álcool. A gente sempre procura solucionar o problema do nosso cliente. E a intenção sempre foi também a parte de presente. Eu amo essa parte de presente. Se eu pudesse, às vezes, até investir mais, eu investiria mais na parte de presente, que eu acho assim, muito interessante. Muito bacana. Inclusive, este programa vai ao ar dia 8 de março. Tá? Você, meu amigo, o programa vai ao ar dia 8 de março às 6 da tarde. Deu 6 da tarde, você ainda não comprou o presente da sua mulher? Meu brother, ainda dá tempo. Liga pra adega. Tá? Ela vai deixar todos os contatos dela aqui no final do vídeo. Pronto lá, você que deixou pra última hora. Exatamente. Vai ter sexta. Se lembre que hoje é 8 de março, tá? Só te digo isso. Tá? O que eu gosto do presente do vinho, Alice, é porque eu posso dar o vinho para alguém e me autoconvidar para ir lá beber. Então, é um presente... Com segundas intenções. A melhor parte de dar presente comigo é um presente sociável, né? Um presente sociável. Então, assim, o que é bacana é porque
se tinha menos costume de convidar amigos, antigamente é o cervejeiro, é o cara que chama só os amigos dele para beber. E o vinho, ele tem essa pegada mais marido e mulher, então é para o casal junto, para sair uma roda de amigos e beber vinho e ter uma confraternização, para conectar pessoas, para estar junto, é um presente bem legal para amigos mesmo, para famílias e amigos, é bem interessante. Não, é muito legal, tem gente que às vezes chega lá e fala assim, o meu amigo me chamou para ir na casa dele, eu vou levar um vinho que aí eu bebo junto com ele. Exatamente. É um costume muito comum em vários países. Você vai convidado para um jantar na casa da pessoa, você leva um vinho. É muito comum em outros lugares. E eu acho que aqui também vai começar a ter essa cultura. Exatamente. Alice, o que o futuro da Adegatai reserva para curto, para médio, para longo prazo? O que tu já está maquinando aí na tua cabeça para o futuro da Adegatai? Então, a gente tem planos para o ano que vem de ampliar a loja. Inclusive, tem muitos clientes pedindo, eles reclamam que está ficando pequeno e a gente está com esse plano já. A gente até começou uma ampliação, a gente já expandiu um pouco o nosso depósito e a nossa cozinha. E aí, para o ano que vem, a gente também vai ampliar a parte do atendimento ali para os clientes. Acho que nós vamos ter capacidade ali para mais 20 pessoas, que hoje a loja comporta 30, a gente quer ver se comporta pelo menos mais 20. Ótimo, maravilha. E vocês recebem eventos privados lá? Sim, a gente trabalha também com eventos privados. Como o nosso fluxo não é muito pela manhã lá na loja é só feita a produção que vai ser vendida à tarde. Pela manhã a gente está fechando muitos eventos. Eventos para empresa. E é uma comodidade também para a pessoa, porque ela chega lá, tá tudo pronto, que a gente arruma tudo, e vai embora, não precisa lavar a louça, que a gente lava. Aí é ótimo, a gente está fechando muitas parcerias. E vocês atendem eventos fora também? Fora ainda não. Fora do local de vocês, no caso, em outro local? Não, fora, o que a gente está conseguindo atender fora hoje é só, às vezes, algum aniversário que seja pequeno, algum coquetelzinho que seja pequeno. Sim. A gente ainda não tem uma equipe muito grande, a nossa cozinha ainda é pequena, que a gente fez uma ampliação, mas foi pequena. A gente ainda tem que aumentar muito a cozinha para conseguir atender essa demanda. A gente vai se encaminhando para o encerramento aqui do Papo Pro. Eu quero agradecer muito a Alice. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas informações, uma baita aula sobre vinhos e sobre a Adegatai. E quero agora abrir a câmera para ti, para tu dizer onde as pessoas te encontram, onde é que elas encontram a Adegatai, e fica à vontade para falar o que tu quiser. Então, gente, vocês podem estar seguindo no Instagram. Lá no Instagram a gente também sempre deixa informações, que a nossa conversa foi muito rápida, né? Lá a gente sempre faz vídeos explicando, quem tiver dúvida também, no nosso Instagram, eu acho que a gente vai deixar aqui embaixo também o número do WhatsApp, vocês podem mandar que a gente está lá para ajudar. Quem não conhece a loja ainda e quiser lá conhecer, eu sempre estou por lá, é só me chamar. Alice, gostaríamos de agradecer a presença e o tempo aqui com a gente. Foi maravilhoso entender um pouquinho mais de vinho. Muito obrigado, Alice, mais uma vez. E obrigado também a você que acompanhou mais um episódio do Papo Pro. Esse foi mais um episódio do especial do Mês das Mulheres. Esse mês de março, em comemoração ao Dia das Mulheres, a gente vai receber somente convidadas mulheres, então fique ligado. Tá? Também fica aqui os nossos parabéns. Feliz Dia Internacional da Mulher, hoje, dia 8 de março, a todas as mulheres. O Papo Pro é uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede o espaço para gravar esse programa maravilhoso para vocês. Fiquem ligados, próximo sábado tem mais Papo Pro.